Olá, eu sou o Diego Olivares. E eu sou a Bárbara Demerov. Esse é o Perfil 1LDF, o programa que usa um livro, um disco, um filme para radiografar o nosso convidado. Ou seria podcastgrafar o nosso convidado. Uau! Bom, esse é o nosso convidado de hoje, hein? Olá, meu nome é Michel Melamed, ou Michel Melamed, segundo minha irmã, a quem prezo muito, por isso dou o benefício da dúvida. Eu sou artista e, mormente, escrevo, atuo e ou dirijo. E quais são as suas escolhas? Muito bem. As minhas escolhas são o filme Sangue Ruim, do Léo Cará, o livro O Aleph, do Jorge Luiz Borges, e o disco Raça Humana, dos gigantescos Roberto Gil. Nesse episódio, a gente vai falar de obras que mexem com o nosso coração. É isso, esse livro marcou minha vida. A primeira razão é porque foi o primeiro livro que eu li e eu chorei quando terminei. Isso nunca tinha acontecido e eu não sabia que poderia acontecer. Refletir sobre as coisas que a maturidade traz. Cara, eu sou o tipo de pessoa que diariamente repasso o que o tempo fez comigo e eu estou fazendo com ele. De um tempo para cá, eu tenho feito as pazes também com esse tempo todo. Eu acho que eu estou envelhecendo. E, felizmente, né? E celebrar juntos a vida e a arte. Pô, meu filho é uma fonte inesgotável de prazer, de sonho, de alegria. Poxa, se eu tenho isso com meu filho, como é que eu não posso acreditar que isso pode se espalhar e estar no mundo, em outras relações, de todas as latitudes, de amizade, profissionais, e mesmo no mundo? Então, é isso. A gente sabe que é possível experienciar coisas maravilhosas. Hoje a gente recebe um convidado que faz da palavra um labirinto, da cena um experimento e da arte um campo de exploração sem medo. Michel Melamed é poeta, ator, diretor, dramaturgo, apresentador, mas também é impossível de definir com uma palavra só. Ele cria o formato enquanto desmonta o mesmo formato. Você talvez conheça o Michel do teatro, de peças inovadoras como Regurgitofagia, em que ele usava um dispositivo que dava choques nele mesmo a cada reação da plateia. Ou então das suas participações na TV em séries como Capitu e Afinal o que Querem as Mulheres. Ele também criou e apresentou o programa de entrevistas Bipolar Show, que teve 3 temporadas no Canal Brasil entre 2015 e 2018. E agora acaba de ganhar uma sequência, o Polipolar Show. Nesse novo projeto, ele continua brincando com realidade, montagem, entrevista e performance numa TV que parece teatro, mas é também cinema e poesia. Nós somos muito fãs do Michel, muito fãs mesmo, e se você também é e chegou aqui por conta desse episódio, fica a dica. Segue um livro, um disco, um filme no Spotify, no YouTube e no Instagram. Assim você fica por dentro dos próximos episódios e ajuda essa conversa a chegar em mais gente. Antes de entrar na conversa com o Michel, vamos contar um pouco sobre as obras que ele escolheu. Uma trinca profunda, instigante e, é claro, muito autoral. O livro O Aleph, de Jorge Luiz Borges, é uma coletânea de contos do escritor argentino, onde fantasia, filosofia, memória e o infinito se entrelaçam. No conto-título, por exemplo, um ponto no espaço contém todos os pontos do universo e se revela um abismo de saber e percepção. O disco Raça Humana é um dos álbuns mais políticos do Gilberto Gil, lançado em 84, durante a redemocratização do Brasil. Com faixas como Vamos Fugir e Tempo Rei, é um trabalho que canta a esperança, a luta, identidade e diversidade também. Já o filme Sangue Ruim, do diretor francês Léo Cará, mistura cinema noir, fantasia e poesia visual. Num futuro estranho, uma doença mata quem faz sexo sem amor. É uma história de jovens, risco e vertigem, filmada com uma energia selvagem e lírica. Então agora a gente respira fundo, porque a viagem começa. Bora conversar com o Michel Melamed. Que honra estar aqui com você hoje e bater esse papo sobre cultura com alguém que é referência pra gente. Puxa, eu que me sinto honrado com o convite e com as suas palavras. Obrigado por me receber. E a gente está aqui também com o Guga, fazendo a participação dele novamente. E aí, Guga, tá preparado? Preparadíssimo, pô, e tô feliz demais, Michel, estar do seu lado aqui, conversando e sendo encantado por você, né, como você encantou a gente já diversas vezes aí nessa trajetória.
Poxa, o mesmo, Guga, muito obrigado. Então vamos lá, antes da gente entrar nas suas obras escolhidas, a gente vai falar desse lançamento Polipolar Show, que acabou de estrear aí no Canal Brasil, e é um desdobramento do Bipolar Show, né, que já era um talk show, para a gente é uma referência, né, de formato, de conversa, de como você pode ir muito além do tradicional, nesse que é um formato que existe desde que a televisão foi fundada, né? Então, quando você pensou em fazer um talk show, seja o bipolar ou agora o polipolar, qual que era a sua intenção em subverter esse formato tão tradicional? Puxa, que pergunta interessante, complexa e convidativa. Bom, eu não sei, não é assim. Bom, a parte do processo criativo é racional, claro, tem uma outra parte que é muito intuitiva. Essa coisa de subverter na verdade, até uma compreensão em relação a como eu mesmo, como público, me interesso por obras de arte. Isso é, obras que transgridam a minha expectativa. Então, sim, tem esse desejo sempre, quando faço um trabalho, de que seja algo que surpreenda o espectador. E, no caso do Polipolar, eu adorei a expressão que você usou, desdobramento. Eu, nos últimos tempos, estava usando spin-off, que eu ouvi alguém falando e acabou ficando na minha boca. E, em português, está bem mais interessante, desdobramento. É verdade, o polipolar ele é um desdobramento, ou quiçá até a ideia do bipolar levado ao paroxismo, ao limite, né? Lembrando, o bipolar ele era um formato que o nome surge justamente do fato de eu receber, ou recebia, um convidado em 2 cenários diferentes. E como se eu fizesse 2 entrevistas, 2 papos, né? E como diz o velho ditado grego, não se pode banhar no mesmo rio 2 vezes, não se pode conversar com a mesma pessoa 2 vezes. Então, o fato de conversar 2 vezes com a mesma pessoa são 2 conversas, são 2 pessoas, 2 convidados diferentes, 2 apresentadores, e isso era misturado na ilha de edição. Pois bem, alguns anos se passaram e, conversando com o Canal Brasil, o desejo de continuar a parceria ou retomar, eu fiz alguns projetos com eles e sou um fã do canal. E aí eu propus para eles o polipolar. Vamos pegar essa ideia e levar ao limite. Então, ao invés de um convidado por episódio, 3. E ao invés de cada um em um cenário, cada um deles em 3 cenários. Então, no final, cada episódio, a gente passeia por 9 cenários, conversando com essas 3 pessoas. Bom, isso foi uma apresentação do que é o polipolar. Não sei se eu respondi muito sua pergunta, que é sobre o desejo de transgredir, essa foi a palavra que eu usei, né, de subverter. Isso, eu não sei, é sempre o que move, essa vontade de olhar as coisas de uma maneira renovada. Isso não está circunscrito só ao talk show, está circunscrito, como eu disse, ao meu interesse como público e ao meu interesse como criador e, mais ainda, a própria experiência de vida, né? O aprendizado desses anos todos tem sido como é que a gente consegue olhar as mesmas coisas, ou as coisas se transformando de maneiras diferentes. Então, a ideia foi essa, como é que a gente faz um programa e a cada aspecto do programa de uma forma diferente. Então, esse formato que foi expandido, os 9 cenários saem de 20 cenários, que enquadramentos são esses que a gente consegue oferecer olhares diferentes, a questão central no projeto, que é a edição, e que é a construção de uma dramaturgia na ilha de edição. Apesar de fragmentado, há muitas ideias que são construídas ali, tem muitos inícios, meios e fins, o próprio programa inteiro, de ponta a ponta. Enfim, então é isso. Esse desejo habita cada parte do projeto. Sim. E, Michel, você tocou num ponto que a gente adora no programa, que é a montagem. É genial, assim, e você, né, que faz a montagem também. Como é que é esse processo? Quanto de material bruto acaba ficando de fora? Porque eu fiquei falando, né, depois com o Diego, depois que a gente viu os novos episódios, deve ser muito legal ver o bruto, e deve muita coisa ficar de fora. Fica mesmo? Ou é uma impressão que eu tive, assim? Não, eu acho que não. Que não deve ser uma beleza ver o bruto. Quer dizer, talvez por curiosidade. Mas como premissa do programa, aliás, importante eu dizer, sim, eu edito o programa junto com a minha maravilhosa, incrível companheira Nina Galanternick. A gente se enfurna na ilha dela e ficamos ali, enfim, meses editando. Mas o lance é que
a ideia desse projeto, na verdade, assim, até uma ideia, se eu paro para lembrar, assim, os primeiros projetos que eu fiz na televisão, por exemplo, o Recorte, que era na antiga TVE, que é a atual TV Brasil, também trabalhava com essa ideia de não linearidade e fragmentação. É uma coisa assim, eu só fui fazer a análise lacaniana há pouco tempo, mas já era assim um pressentimento de que a gente pode estabelecer novas relações e, indo direto ao ponto que você levantou, que é o mel do melhor, como diria o Ali Salomão, uma ideia de fazer um programa onde tudo que se veja sejam tentativas de coisas extraordinárias, guardadas as devidas proporções, sem querer soar muito pretensioso, mas a ideia de pegar no material nesse encontro e selecionar, sim, lógico, a gente senta para conversar, sei lá, em cada cenário, 15, 20 minutos, e tira uma fração disso. Então é isso. Eu não acho que é que você deixou de ver alguma coisa. É que a gente está realmente selecionando o ápice de cada momento. Quase como se, assim, pensando numa dramaturgia clássica, né? Você vê um espetáculo de 2, 3 horas, que você vê, de repente, a vida de personagens, é que está tudo condensado. Então, a ideia é essa, é condensar o máximo de coisas naquele tempo, sendo que tudo tem um início, um meio e um fim, independentemente dos tamanhos. Ô, Michel, e você recebe inúmeros convidados, né? Alguns já chegam aí mais abertos assim, à conversa, outros um pouco mais tímidos. Como que é na sua abordagem, assim? Como você lida com cada um dos seus entrevistados, tipo de perfis diferentes? E aí, se tivesse alguma dica para dar para a gente, inclusive aqui nesse podcast, né, seria excelente. Poxa, ao contrário, estou aprendendo com vocês aqui essa tecnologia do amor. Acho que é isso. Cara, eu só recebo no programa pessoas que eu amo. Amo na sua latitude mais ampla, pessoas que literalmente eu tenho carinho, estima, e pessoas que eu admiro o trabalho. Eu acho que esse é o ponto de partida, receber pessoas que eu quero estar junto. E sendo assim, eu estou muito aberto. Eu estava até pensando isso, sabendo que a gente se encontraria, me veio essa frase, eu pensei, puxa, eu me reúno com as pessoas me colocando na mesma posição que elas. Eu estou aberto, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu estou aberto, eu estou disponível, eu quero que dê certo, eu quero que a pessoa brilhe. Isso de ponta a ponta, lá no dia que eu recebo ela, a ilha de edição, isso assim é item zereiro. A pessoa tem que se assistir, ficar feliz de se ver, achar que ela está brilhando, que ela está falando coisas legais, que ela está à vontade. Então, é isso. O ponto de partida é ser amigo. É ser amigo e fã. E amante. Tem muitos pontos em comum entre a sua abordagem e a nossa aqui no podcast. Inclusive, a gente pode fazer um intercâmbio de convidados aí, porque você recebeu no primeiro episódio o Jefferson Tenório, que já falou com a gente também essa temporada. Sei que o Gregório do Vivier vai passar também alguns episódios, ele já esteve aqui também. Então... Estamos bem na fita. Estamos bem na fita. É o que eu ia dizer, estamos bem frequentados, ambos. O Jefferson, por exemplo, é um cara mais fechado, assim, né? O mais serião. Eu estava na conversa também, né? E aí, mas ele abriu o coração diversas vezes. Abriu. Sim, e no episódio do Polipolar também, né? Você vê e você colocou junto com a Regina e a MC Carol também, né, no primeiro episódio. Então, como que é essa escolha também do balanço entre os três convidados? Isso é uma coisa que já é feita de antemão, ou você, depois de gravar com todos, vai selecionando qual casa melhor com o que qual? Tem mais afinidade, assim, é verdade. Boa pergunta. Ô, Diego, eu estou adorando essas tuas definições. Eu adorei essa, o balanço. O balanço eu achei perfeito. Ele é roteirista, Michel. O cara é genial, não é por nada, mas... É porque o balanço ainda depois arrematou com o casamento. Foi perfeito, é o balanço e o casamento. Essa é a premissa. O que eu acho que é curioso é que antes da gente gravar, a gente pensa assim, qual seria as combinações mais interessantes. E aí você grava e, obviamente, o que acontece ali é diferente do que você havia imaginado. Então, a gente reavalia algumas combinações. E depois você vai para a ilha de edição assistir
E é uma terceira coisa que aconteceu diferente do que você sentiu no set. Mas, via de regra, eu acho que é o balanço mesmo. A coisa tem que ter um equilíbrio desequilibrado, né? Tem que nada, mas assim, há um desejo de que esses personagens, esses convidados possam afirmar essa polipolaridade do programa. Então, se a gente tem um convidado que, por alguma razão, a parte do encontro majoritariamente foi cômica, a gente riu, cantou, etc., e teve um outro que foi permeado por um discurso, um debate mais político, vai se estabelecendo essa pluralidade. Acho que a ideia é essa, tentar que o programa, como o nome diz, cubra a maior quantidade de ideias possíveis. Boa. Estamos aprendendo aqui, aproveitando, fazendo aqui uma aula magna com o Michel também, né? Recíproco. Entrevistadores. Mas então, Michel, vamos aqui entrar mais no mudei terreno. Mudei até de cenário, viu, para você, Michel. Obrigado. Agora você foi para uma floresta, é isso? Os nossos ouvintes não estão vendo, o Guga mudou o cenário dele para um lugar meio no campo. Assim. Em homenagem ao Polipolar Show. Em cada bloco ele vai fazendo um cenário diferente, ó. Arrasou. Vou tentar, hein? Isso. Vamos ver. Então, estou em casa. E agora, aproveitando aí que você está com livros atrás de você, Michel, vamos começar falando do livro, né? Sim, aliás, uma biblioteca, quem não está assistindo, né? A gente está aqui diante de uma biblioteca gigantesca aqui, que o Michel tem de cenário aqui. E ele escolheu para falar com a gente o livro O Aleph, né? Do Borges. Então, por que você escolheu esse livro, Michel? Bem, eu posso, assim, fazendo jus às suas palavras tão maravilhosas, começar com uma pequena transgressão, porque antes de falar com vocês, eu estou assim, a 10 páginas de terminar esse livro. Eu estou completamente siderado, e ele se chama A Mais Recôndita Memória dos Homens. Sim, uma coisa assim, é um acontecimento esse livro, é um negócio assim. Eu comecei a ler alguns dias e fiquei... Porque, assim, existe muita coisa maravilhosa para ser lida e veio, assim, de livros que eu adorei, mas esse negócio aqui me deixou acachapado. Quer mudar a pauta e falar desse livro? Não quero não. Quero ser transgressivo mesmo e falar desse antes de falar do que eu me propus. Bom, o Aleph... Porque a gente pode falar também, Michel, aqui... Mas eu não terminei ainda isso, faltam 10 páginas, ainda tem isso. O Diego está muito emocionado, Michel, de estar falando com você está percebendo, né? Eu também, gente. Eu li esse livro e adorei também, eu li faz pouco tempo, então... Ele é uma coisa, né? A gente marca uma outra, então, quando você terminar, para falar só Tá bom. Exatamente, e eu estava assim, regulando o nosso horário de começar e correndo com as pais, eu falei, não, é isso mesmo, a gente vai conversar, eu vou fazer uma pequena pausa e voltar para as 10 últimas páginas. Então, quando a gente terminar, eu vou terminar o livro. Mas, pois bem, o Aleph, eu falei, porque quando vocês me perguntaram, né, um livro que marcou sua vida, isso, esse livro marcou minha vida. A primeira razão é porque foi o primeiro livro que eu li e eu chorei quando terminei. Isso nunca tinha acontecido e eu não sabia que poderia acontecer. Aliás, eu tenho escrito uns textos que têm me feito pensar nessa frase, eu tenho chegado em coisas que... não sei, faça um parênteses, não, vou me ater ao livro. Mas, assim, eu não sabia que você poderia ler um livro e chorar. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. E eu estou falando agora especificamente do conto O Aleph, do livro Aleph. Então, eu lembro, eu morava sozinho, eu devia ter já uns 17 anos, 18, e é isso. Por alguma razão, esse livro parou na minha mão, e quando o livro terminou, eu comecei a chorar. Eu fui completamente... surpreendido, e aí voltando ao nosso tema anterior, acho que isso é uma das características mais encantatórias desse conto, o Aleph, que sem dar spoiler, mas um pouquinho, o livro conta sobre esse ponto, né, no universo onde você vê tudo o quanto existe, sem que as coisas estejam sobrepostas. É uma experiência assim, pós-inteligência artificial. Então, é uma característica assim, do Borges, e que eu particularmente também adoro, e sem querer
também, mas apenas trazendo à tona que eu me toco, que tem a ver com alguns trabalhos meus, como, por exemplo, o Regurgitofagia, que é a ideia de fazer um certo inventário do mundo. É uma ideia assim, um pouco totalizante. E eu tenho esse pendão por essa ideia. E o que acontece no Aleph é que, obviamente, por ser um ponto onde você vê tudo o que acontece no universo, o Borges entra nessa questão de, primeiro, uma questão de linguagem, que também é um assunto que me interessa sobremaneira, não só o tema em si, mas a linguagem, né? Como é que você constrói a maneira de contar essa história e as gramáticas que são construídas, etc. Pois bem, então ele apresenta essa questão de que é impossível descrever uma coisa que, na verdade, fala de tudo que existe no mundo. Mas, mesmo assim, ele tenta. E aí ele começa uma descrição borginiana, que é extremamente erudita e, ao mesmo tempo, poética. E aí ele traça o universo inteiro e você já é tomado por essa emoção de uma coisa inventariante, de estou vendo o universo inteiro, e sem dar spoiler, mas explicando o que me ocorreu de falar, e chega no final e ele te desestabiliza com uma conclusão que não é o universo inteiro, é um dos aspectos do universo. Está muito cifrado isso? Eu deveria falar o que é? Não, aqui o spoiler é liberado, mas você já introduziu perfeitamente aqui outras perguntas que a gente tinha colocado na pauta, né? Por exemplo, esse do Aleph, explicar. Se você não explicasse, a gente ia explicar, mas você já explicou lindamente. Desculpa, eu dei uma de Aleph, eu fiz uma resposta a todas as perguntas. Mas eu queria saber então, Michel, se existisse um Aleph do universo Michel Melamed, quais lugares e objetos marcantes que a gente veria nele? Uau! Nossa, que pergunta. Cara, eu não sei, porque assim, de bate-pronto, eu vou voltar ao meu tema central. Porque, assim, tudo bem, tem essa coisa dos livros, tem tudo. Eu estou numa fase que eu estou muito feliz de estar podendo ler bastante. Mas não sei se você perguntou os objetos que me deixam. Qual é a palavra que você usou? Eu quero prezar o. Que te marcaram, assim, que a gente logo reconheceria, ou você, se visse, logo reconheceria como seus, que fizeram parte da sua história, assim, objetos ou lugares, momentos. Puxa, cara, que pergunta mais difícil do mundo. Objetos que fariam parte do... Porque o Aleph é tudo, né? Esse que é o negócio. A brincadeira do Aleph que é assim, o grão de areia que caiu no teu olho quando você estava andando com seu pai na praia. O que são essas experiências todas que fazem você ser quem você é? É claro, quando você fala isso, eu tento mapear. Não, ó, tem que ser a verdade. O que eu ia dizer antes é o seguinte: o que eu ia dizer, eu ia falar do meu filho. Porque se é na hora de falar assim, o que são as coisas? Cara, meu filho é um acontecimento tão dramático na minha vida, no sentido mais doce. Tão definitivo. Cara, é definitivo e é totalizante. Essa que é a jogada. Por isso que eu penso, quando você fala do Aleph, eu penso no Uri, na hora. Uri, ora. Porque, ora, a viagem do filho, e todos aqui têm filhos, vocês terão a filha de vocês, Maria, em breve. Maria Helena. Isso. Maria Helena, e o que eu acho assim mais bacante de ter filho é que o filho ele não para de gerar acontecimentos, reflexões, emoções. Então ele literalmente é a experiência de um Aleph. Essa aqui é a viagem, porque Nossa, bom, excelente ponto. E até a experiência da própria obra artística. Se você for pensar, acho que até uma das definições clássicas, essa ideia de você seja qual for o tipo de expressão artística, você apreende o que está sendo comunicado, você vive uma experiência de compreensão, uma satisfação, um gozo naquilo, e logo em seguida você perde. Você perde a compreensão daquilo. E aí você resgata. Então, essas idas e vindas na relação com a obra, com o filho, é levado ao limite. O filho é o polipolar da experiência polipolar da vida, porque ele é isso, todo dia eu olho e falo, meu filho, aí eu paro e penso, cara, minha mãe, nossa, olha o que minha mãe sentia, nossa, eu amo minha mãe, aí você vai na viagem da tua mãe, aí daqui a pouco teu filho traz outro assunto, e aí você, então é isso, o filho não para de produzir acontecimentos, e é isso, e é apaixonante, porque você é apaixonado por aquele ser
que não para de produzir coisas. Então, ele é o verdadeiro Aleph. E tem uma coisa que eu acho que é muito... Talvez possa me complementar, mas quando você tem filho, essa experiência, por exemplo, de você se ver no seu filho, nas atitudes, no jeito... Cara, bobeiras até para minha filha, ela dorme de um jeito que eu sempre durmo, assim, tá um pouco nesse ponto comum aí, né, que o Aleph também fala, assim, de tudo tá convergindo, você vê um pouco dessas coisas, assim, né? Perfeito, não, é isso. E ao mesmo tempo é isso, você olha seu filho e você se vê. Aí você vê um lado seu, uma coisa. Aí em seguida, seu filho se revela uma outra pessoa. Ele é uma outra pessoa. Ele não é você, ele não é sua companheira, ou sua mãe dele, ele é uma outra coisa. Você fala, mas que coisa é esse ser? Aí ele já é uma nova coisa que ele não era ontem. Ele não para. E é isso. E esse sentimento, né, de avassalador, essa paixão. E que, cara, voltando ao lance do livro, é a jogada, né? Porque eu não dei o spoiler, mas assim, me aproximando um pouco mais, mas sem dar o spoiler, essa que é a jogada que o Borges faz. Ele vai no mundo todo, ele vai nessa coisa, o filho é tudo, 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 e aí ele conclui com a emoção que permeia tudo, né? Então ele está falando de objetos, de lugares, e ele termina falando de um sentimento. Está quase ridículo, porque eu estou assim, quase falando tudo, mas evitando spoiler ao máximo. Eu já fiz assim, a mímica do que é. Ô, Michel, e o conto termina com o Borges lamentando, né, que ao contrário desse lugar místico aí, que guarda todas as coisas, a mente humana é porosa ao esquecimento, né? Eu mesmo estou falseando sobre a trágica erosão dos anos, os traços de Beatriz. Que nos perdoem os anti-spoilersistas, mas não tinha como não cantar esse refrão contigo, Guga. Né? Fala pra gente algo que você viveu, Michel, e gostaria de lembrar para sempre. Tem alguma coisa que você não gostaria de esquecer nunca? Cara, nesse sentido, eu poderia dizer assim que eu sou bem nietzschiano, sacou? Eu afirmo minha vida inteira na totalidade. Olha que eu tive uma infância bem difícil, com questões de doença na família, etc. Mas eu olho minha vida toda e assim foi, assim eu quis. Eu me sinto muito feliz assim de ter podido viver, atravessar viver essa trajetória, essa jornada, todas as coisas que a gente vive. É isso, a experiência da vida. Não sei, é um pouco duro. Hoje, antes de falar com você, antes de ler o livro, eu estava vendo, assim, é uma quantidade imensa de absurdos que acontecem diariamente para todo lado. É quase assim, impossível hoje parar e ler os jornais. É um negócio assim que é bastante deprimente. Mas, ao mesmo tempo, é isso, a vida pode ser bela. A vida pode ser bela. Então, nesse vale de lágrimas, a gente afirma o sonho ainda, o delírio, a arte, o filme, o livro. Então, não sei, você perguntou uma coisa específica. Eu estou totalmente imbuído agora do livro que eu sugeri para vocês. Então, estou falando de tudo. Tem muitos momentos na minha vida que eu sou muito grato por ter vivido e por ter sobrevivido, tanto ou principalmente. E, Michel, você falou agora da arte, né? Da importância da arte na sua vida. Eu queria saber qual que é o papel dela, não apenas enquanto artista, mas também como leitor e espectador. Cara, é fulcral. É fulcral. Com o passar dos anos, eu sempre acreditei no papel revolucionário da arte. Com o passar dos anos, a gente fica, como o meu último discurso aqui, meu último texto, a gente vai ficando um pouco mais calejado e sabendo assim que a vida tem muitos desafios, né? Para muita gente, assim, a vida é muito dura em muitos aspectos. Então, assim, não queria soar ingênuo de, enfim, o que pode uma obra de arte no mundo com as guerras, com a violência, com tentativa de golpe, com não compra de vacina, com pandemia. Assim, são desafios muito grandes. Mas, ao mesmo tempo, eu reafirmo a ideia, porque eu estou falando da minha experiência pessoal.
as obras de arte mudaram minha vida, expandiram minha percepção do mundo, meu olhar. Eu sou grato aos artistas, eu sou apaixonado pelos artistas que eu conheci. É, é, é isso, a cada livro que eu leio, a cada filme que eu assisto, eu sou transformado. Então, sim, a obra de arte tem papel transformador e até mesmo em sentido mais assim estrito senso de cada pessoa que é tocada por uma obra de arte, sonho que ela pode estar ampliando a sua sensibilidade, a sua escuta. E há no mundo, sim, uma disputa por corações e mentes. A gente está vivendo um momento do mundo onde, incrivelmente, a gente vê o ressurgimento da extrema-direita, de ideologias que a gente achava que poderiam estar enterradas, mas já dizia o adágio, o ovo da serpente está sendo, do fascismo, está sendo sempre chocado. Então é isso, é chocante, e a gente vê essas manifestações horrorosas e sim, eu acho que as obras de arte podem tocar as pessoas para o outro, para a diferença de como é encantador, como é importante perceber o outro, ouvir, abrir espaço. Então, é fundamental a obra de arte na transformação urgente do mundo. Boa, então vamos para outra obra de arte que você selecionou para nossa conversa, que é o disco do Gil, A Raça Humana. Por que você escolheu esse disco, Michel? E o Guga mudou o cenário de novo, né? Como a gente Gente, está muito bom, Guga. Tá, olha lá. Você me perdoa aqui, o Monopolar Show. O disco, cara, o disco foi porque, na hora que vocês me perguntaram do disco, eu confesso que eu estou escrevendo um texto para um livro de 35 anos do CEP 20.000, que, para quem não conhece, é um evento de poesia falada que existe há 35 anos no Rio de Janeiro, e foi onde eu comecei minha carreira, aos 16 anos. Então me pediram um texto, e eu comecei a escrever um texto lembrando dos caminhos que me levaram ao CEP. Então eu comecei a repassar as minhas primeiras experiências. Pois bem, o disco do Gilberto Gil, Raça Humana, foi, se não o primeiro, um dos primeiros discos que eu comprei indo na loja, um disco de vinil. E então, assim, me marcou muito. Quando vocês falam assim, um disco que te marcou, esse foi. Estava na minha cabeça essa ideia de um dos primeiros discos. É maravilhoso, né? Em todos os termos, assim, porque a música popular brasileira, iniciação, ao mesmo tempo, esse trabalho polipolarizante do Gilberto Gil, da música popular. Então, tem rock. Tem reggae, né? O Vamos Fugir é dele, não é? Do Raça Humana? Acho que o Vamos Fugir é do Raça Humana, o rock do Segurança, né? O Segurança me pediu um crachá, eu disse nada de crachá, meu chapa, eu sou um ex-crachado. Pô, eu canto essa letra dessa época, na primeira vez que eu ouvi o disco. Então era isso, era o Gil, The Police, Flipper Hits 3, mas o Gil foi um dos primeiros discos, então por isso, porque na minha cabeça é registrado como uma primeira vez que eu vou numa loja e vou procurando os vinis, encontro esse disco do Gil e compro, ou minha mãe compra para mim, e eu fico gastando aquele disco na vitrola. E é maravilhoso, né? A poética. Acho que tem um momento da vida de um brasileiro, acho que todo brasileiro tem esse momento em que se depara com a música brasileira e que e que você é abalroado, porque a música brasileira é poesia, né? É um alto nível, assim, de tudo. Ela é uma manifestação muito potente. Então, o Gil foi um dos primeiros momentos que eu levei essa bordoada de falar: caraca, acorda aí, cara, olha só, uma poesia foda, uma música foda, é tudo muito foda. E é isso. Nesse ano, o Gil tá em turnê com o Tempo Rei, inclusive Tempo Rei é uma das músicas do disco, né? Verdade. E o Guga, eu sei que foi num dos shows já, né? Não sei se você teve a oportunidade de ver essa turnê, Michel, a gente ainda não teve também, mas é impossível conversar sobre o disco e sobre essa música especificamente e não te perguntar o Tempo Rei, o que a gente trouxe? Cara, eu sou o tipo de pessoa que diariamente repasso o que o tempo fez comigo e eu estou fazendo com ele. De um tempo para cá, eu tenho feito as pazes também com esse tempo todo, porque, não sei, uma coisa da profissão e não sei, também da minha
compleição psíquica, eu sempre muito ansioso com tudo, uma expectativa, eu não sei, muito emocionado com a vida. Não que eu não esteja mais assim, mas eu tenho, como eu disse antes, até acho que foi numa pergunta que o Guga fez, eu tenho me congraçado, congratulado mais comigo mesmo. Assim, eu tenho namorado mais com a minha história, lembrado com carinho das coisas que eu passei. Então, eu acho que eu estou envelhecendo. E felizmente, né? Porque esse é o melhor dos casos, assim, né? A vida está passando, os anos, e eu tenho feito coisas, eu consegui fazer coisas que me enchem de alegria, orgulho por ter feito. Tem essas frustrações, as coisas que não consegui fazer, mas que também são motivo de orgulho, porque é próprio da experiência da vida, né? É isso, ninguém tem a completude de tudo, a gente tem os vãos e poder olhar para eles e perceber que é isso, que é parte da vida, que se aprende com eles e que, enfim. Agora eu parei aqui no vão, assim, quando eu parei no vão, eu fiquei olhando, mas é isso, eu não sei se eu dei conta da sua pergunta, Diego, mas... Sim. Outro dia eu ouvi o Fagundes falando sobre uma entrevista, ele falou um negócio interessante, ele falando que ele agradece por todos os filmes ou séries ou projetos que ele não participou, que antigamente, quando ele era mais jovem, ele olhava para isso como se fosse, puta, eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, que merda. Hoje não, ele agradece como parte dessa experiência que levou ele para outros lugares. Né? Bom, mas aí nesse aspecto eu já diria que eu estou ao contrário do Fagundes nessa visão. Eu aprendi com o tempo, também é um adágio bem conhecido, né? Diz que o pior arrependimento é de não ter feito, mas assim, na prática, eu de uns anos para cá, isso ficou mais visível para mim, sabe? Talvez seja isso mesmo, a passagem do tempo faz com que você relativize um pouco as coisas e perceba que elas não têm esse peso que você dava, achando que tudo era matar ou morrer, o que também é maravilhoso, viver as coisas assim, experienciar as coisas com esse afã de matar ou morrer, é tudo ou nada, é muito bom, porque um dos parâmetros que pode trazer algum conforto para o espírito é justamente você ter dado tudo que você podia, é um certo matar ou morrer, mas com o passar do tempo você realiza que na prática não é. As coisas são menos importantes, entendeu? Você faz o que é possível e é isso, você tenta dar tudo, e às vezes tudo dá certo, às vezes não dá. Então, assim, é isso. Passa a ser mais saboroso olhar a sua vida e é isso. E tá feliz de estar aqui conversando com vocês agora. Ou seja, envelhecer é bom, né, Michel? Tá vendo? Cara, viver é bom. Envelhecer é parte da jogada. Ser jovem é muito bom também. Mas eu não acho que eu perdi esses laivos da juventude. Então, assim, digo assim, quando a gente se refere à juventude, a gente fala assim do desejo, da força, de fazer as coisas. Isso tudo tá latente ainda. E acho que uma das coisas boas que a gente vive nessa contemporaneidade é também essa a afirmação de que a pessoa pode, em tese, ser o que ela desejar ser. Então, eu estou surfando nessa onda também. O tempo passou, mas eu continuo em todos os tempos. Eu continuo jovem, eu continuo velho, eu já morri, eu ainda não nasci. Tá tudo aí. E, Michel, agora falando em jovem, velho, uma banda, a gente tá falando de música, né? Uma banda que une várias gerações é Los Hermanos. E você dirigiu um musical pré-fabricado, que eu e o Diego vimos em São Paulo. E foi muito legal ver essa peça, que é maravilhosa, inclusive, parabéns, porque me reconectou com a banda. O Diego é muito fã de Los Hermanos e eu era fã, assim, mas hoje em dia, desde que a gente viu a peça, acho que uns 3 anos, 3 anos. 1 ano e meio, 2 anos. Mudou minha relação também com Los Hermanos. Guga, que bom, gente. Los Hermanos hoje, tipo, muito mesmo. Muito mesmo. Aí eu queria saber, né, assim, por experiência própria, eu sei que eles viraram aquela banda que nem sempre é muito fácil você se assumir fã, né? O Guga, a gente tem um grupo de amigos que a gente fica zoando. A gente não, né? O Guga ficava zoando aí uns amigos nossos que eram fãs de Los Hermanos, porque sempre tem alguém que faz piada ou implica com isso, né, com eles. Aí eu queria saber se você hoje assume ser um fã de Los Hermanos também.
Não, eu nunca tive esse problema. É engraçado, eu acho que até já ouvi alguma coisa parecida antes, Bárbara, mas eu nunca tive esse problema. Eu sempre adorei as músicas, sempre fui fã, não tive essa questão. Eu sei que já ouvi falar, mas não tive. Então, assim, sempre me assumi fã, fazer o musical foi maravilhoso, artistas incríveis participaram. Bom, o que foi uma pena é que depois a peça não pôde continuar, porque acho que a banda estava desarticulada, eles terminaram, e aí os produtores não tinham como renovar os direitos. Foi por isso que a peça parou. Então, assim, eu continuei fã das músicas, mas eu fiquei assim, um pouco surpreso com a instituição, com a empresa, com o empreendimento, porque a peça era muito bonita e era uma grande homenagem a artistas e a um trabalho incrível. O trabalho deles é maravilhoso. Pô, fica o apelo aqui, Guga, para os responsáveis aí pela marca Los Hermanos liberarem aí, pô, essa peça tem que voltar. Exatamente. Nem o Guga nem era fã da banda e virou depois de ver aí no Rio. Não, e Veja minha só. defesa aqui, Michel, foi pisoteado na época por Ana Júlia, entendeu? Foi aquele massacre que me deixou num abismo até eu voltar e enxergar que Los Hermanos era uma coisa maravilhosa, demorou, entendeu? Mas eu fui um produto do mainstream, do Ana Júlia ali. Entendeu? Mas do Los Hermanos, eu não sou, eu gosto dos Los Hermanos. Não, eu gosto muito também. Michel, e acho que a peça foi um trabalho bem bonito, feito por muitos artistas e foi uma experiência incrível. Eu sou muito grato por ter participado. Michel, eu queria te fazer uma pergunta, pegando só carona mais uma vez no disco que você escolheu. Você mesmo falou, né? É um disco que mistura muita coisa, muitas influências, traz reggae, tem a Vem Morena, né? Que também fala com muito, né? Não sou muito brasileiro, e o rock acho que é predominante mesmo, né? No álbum, assim. E tem uma música específica que eu gosto muito, que é Pessoa Nefasta. Acho que é a terceira. Nossa! Né? Maravilhosa. É muito boa, né? Até na época, não sei se você sabe disso, mas na época os fãs diziam que o Maluf era essa pessoa nefasta. Aí o Gil falou, não é o Maluf, pode ser qualquer pessoa, enfim, mas que estava um pouco nessa figura do político, né? E diante de tantas pessoas nefastas que hoje em dia, você continua sendo um cara otimista ou não? Como que é a sua relação com o mundo de hoje? Cara, essa pergunta, eu lembro sempre de uma frase também, hoje em dia, bastante, pode ser polêmico também, mas uma frase do Gramsci, que ele falava assim, pessimismo da razão, otimismo da vontade. Acho a frase interessante, porque você tem razão, se a gente para assim para pensar, não tem tantos motivos para ficar muito animado, porque é uma profusão de acontecimentos tão desesperançadores. Mas, de outro lado, é isso, a gente não pode recusar ao mundo a experiência que a gente tem na nossa prática pessoal. Então, puxa, como eu disse, meu filho é uma fonte inesgotável de prazer, de sonho, de alegria. Poxa, se eu tenho isso com meu filho, como é que eu não posso acreditar que isso pode se espalhar e estar no mundo, em outras relações, de todas as latitudes, de amizade, profissionais, e mesmo no mundo? Então, é isso. A gente sabe que é possível experienciar coisas maravilhosas. E, de outro lado, sabe que o mundo está desesperadamente precisando de doses cavalares, desse amor, desse bom humor. Então, é isso. A gente vai batalhando. E é o momento onde essa batalha precisa acontecer mesmo. Não, né, a gente assim, tem vivido encruzilhadas, bifurcações assim, muito objetivas. A gente teve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Isso é uma coisa muito grave, muito séria. Imagina, podemos estar sob uma ditadura. Então, assim, não só acreditar, como atuar,
para que o mundo possa encontrar caminhos um pouco mais generosos e plurais. Muito bom. Agora, Guga, prepara o cenário de novo, porque a gente vai mudar para o terceiro bloco aqui para falar do filme. Aí, Guga já está em outro cenário. Agora o Guga tá num cenário meio colonial, assim, um jardim. Gente, altíssima tecnologia, hein? Gente, incrível. Black Mirror, né? Black Mirror, né? Todo isso, não, você está agora no Marrocos. É verdade. Agora que eu vi. O Michel escolheu Sangue Ruim, do Léo Cará, como o filme que marcou a vida dele. Então, Michel, por que esse filme? Porque diz bem respeito a essa pergunta que vocês fizeram, né? Um filme que marcou sua vida. Eu lembro, literalmente, eu assisti esse filme no Estação Botafogo, no cinema, não conhecia. É o primeiro filme do Léo Cará. Eu acho que, eu não sei se estava, não estava passando era posterior, né? Alguns anos depois do lançamento do filme, uma dessas mostras, mas eu não conhecia o trabalho e fiquei completamente maravilhado, porque e ele, como representante, o Sangue Ruim, da obra toda do Léo Cará, e mais até do que da obra do Léo Cará, de um determinado tipo de cinema fabular, não linear, poético, que tem um desenvolvimento ou uma mistura de linguagens que está no Léo Cará, que está no Jodorowsky, que está até no, sei lá, o Elias Suleiman, eu adoro, de uma outra maneira tá assim. Enfim, tem muitos autores que trabalham com essa coisa. No caso desse filme, é isso, são tempos diferentes. Por exemplo, tem uma cena clássica nesse filme, que é a cena em que o protagonista, aliás, performado pelo Denis Lavant, que é um ator sensacional, que aí veja que isso que eu estou falando se manifesta em todas as instâncias do filme. O Denis Lavant é um ator incrível e ele é um bailarino. Então ele tem um trabalho de corpo no cinema que é deslumbrante, que você não tem como ver o filme e não perceber, caramba, olha como esse cara trabalha o corpo dele no cinema, que não seria exatamente a linguagem, né, que você, por excelência, diria, né, porque tem o close, talvez você vai ficar mais no rosto, etc. Vai ser um trabalho de cor. Pois bem, tem essa cena clássica que no meio do filme, ele também, dando um show de dança, ele começa a correr pelas ruas ao som de Modern Love do David Bowie. Para quem está desavisado assistindo o filme, primeiro, é um êxtase completo. Mas, segundo, em termos de linguagem, quer dizer, você está vendo um filme que é um longa-metragem, que tem um enredo, uma história que está sendo contada, toda uma dramaturgia com causalidade, e, de repente, no meio do filme entra um clipe, um videoclipe musical com dança. Então, é uma experiência que, para o meu gosto pessoal, é encantatória. E é isso. Então, é esse filme e esse diretor... mas dentro de outros, eu lembro assim, o Leão de Sete Cabeças, do Glauber Rocha. Tem muitos filmes que têm essa coisa de transgredir, olha aí a palavra que o Diogo fez, uma expectativa. Não que... Enfim, é isso, que vai além. Você tem uma história, você tem a linguagem que está sendo contada, você tem a música, você tem tipo uma obra de arte total. Essa eu acho que é a ideia. Essa cena que você citou depois foi homenageada no Francis Ha, né? Tem uma cena também com o Modern Love, verdade. que a personagem sai correndo e é uma homenagem. O enquadramento é parecido, a música é a mesma, né? Do Modern Love, do Bowie. E é uma coisa que a gente não tinha visto esse filme ainda, né? Aliás, a gente gosta aqui que os convidados falem para a gente obras que a gente não conhecia, porque dá a oportunidade de a gente conhecer. Então, quando a gente viu essa cena, a gente já lembrou do Francis Ha e viu de onde saiu, né? Aquela ideia. E aí, o filme ele se passa nesse futuro, ou não, nesse presente alternativo, onde existe um vírus lá que ameaça as pessoas que fazem sexo sem amor, né? Um vírus desse tipo, para você, Michel, seria uma distopia ou uma utopia? Bom, não, acho que seria uma distopia, né? Porque acho que a pessoa pode fazer amor ou sexo como ela quiser. Cada um faz o que quiser, como quiser.
Mas não acho que, no caso do filme, estava sendo apresentado dessa maneira que eu estou transgredindo, não aceitando, como se fosse uma coisa careta. Não era esse o sentido do filme, né? Eu acho até que o filme de um período onde a AIDS enfim, tinha acabado de surgir, né? Acho que o filme é dos anos 80, imaginou 86, uma coisa assim, né? 86, exatamente. Então, então assim, eu lembro que tinha um Halley passando, cometa Halley. Sim. Assim, Tudo isso era efeito do cometa na França. Exato. E então tem toda essa iconografia daquele período. Então eu acho que o que ele queria era refletir sobre essas coisas, não uma visão estanque como eu critiquei. Mas então porque a sua pergunta é que seria distópico, né? Seria distópico porque todo mundo pode fazer como quiser, mas seria utópico se fosse dentro da linguagem do filme tão rica de invenções, porque é isso, eu falei dessa cena, mas são tantas cenas que são encantadoras, surpreendentes, então é isso. Será que respondi o que você perguntou? Respondeu, sim. É uma pergunta capciosa, eu admito. Foi capciosa, Diego. Capciosa, gente. Olha o vocabulário, né, dessa pessoa, né, Michel? Foi belíssimo, capciosa, mas conseguimos dialogar com ela. Conseguimos. Agora, um outro ponto também que é muito forte, você citou, né, nesse filme, é o visual dele, né? E a gente hoje vive num mundo em que a gente vê vários filmes que parecem iguais entre eles, né? Até difícil, principalmente nos streamings, né? Fica até difícil saber se aquele filme tem algo de singular nele, né? O visual é tudo meio pasteurizado, assim. Você acha que muitas vezes os realizadores, eles deixam de pensar, né, nessa coisa do cinema ser uma arte predominantemente visual, assim? Pois bem, seguimos agora o segmento perguntas capciosas. Mas essa é uma capciosa muito bem-vinda, porque eu tenho uma visão assim que seria diferente. Não acho que seriam os realizadores, eu acho que seriam os produtores, no sentido assim dos streamings, dos estúdios, né? Até há pouco tempo eu estava assistindo agora uma série excelente daquele como é o nome dele, um comediante americano, se chamou Estúdio, da Apple TV. Essa série é muito boa. Excelente. Nossa, a gente está viciado nessa série. Do Seth Rogen. Seth Rogen, né? É maravilhoso. E aí eu vi uma entrevista dele, ele estava falando isso, cara, é um absurdo. E aí quando você vê, enfim, aí você vê a entrevista do Scorsese, aí você vê, quer dizer, esse tema aí perpassa a história da produção artística, quer dizer, há um cabo de guerra entre o criador, o artista, que está se relacionando com ideias, com reflexões, e muitas vezes com a ideia do Ezra Pound, né, de antena da raça, com uma antena, né, com uma ideia de você captar coisas que muitas vezes você ainda não sabe, nem você, nem o público, né? Famosa frase, né? O público ainda não sabe o que quer. Então, assim, não tem como, porque senão seria o contrário, né? Você fazia as pesquisas. No caso do streaming agora, né, esse cara promessa, o cara sabe um minuto que você parou de assistir, sabe? E aí seria fácil fazer uma obra que dá certo. E isso não se cumpre, porque existe um elemento aí inconsciente, subjetivo, que é fundamental de capturar o espírito da época. Então, voltando, se existem obras que estão ousando menos ou que estão se repetindo, eu não colocaria isso na conta dos criadores, eu colocaria na conta das empresas que não querem correr risco, que têm uma ideia muito equivocada de que você deve fazer uma coisa que supostamente vai atingir um público maior se você facilita. E a história da arte é feita justamente do contrário. Se comprova surgem artistas que lançam obras que não se esperava, e aquelas obras dizem respeito àquele momento histórico, e aí elas se tornam campeões de bilheteria. Isso vale do Chaplin aos Beatles, passando por Tarantino, passando por... Enfim, a história da arte moderna, principalmente, fala disso. Então, essa culpa os artistas não carregam. Mas você já viveu, você que é um artista indomável, assim, experimental, você já viveu, já chegaram... Teve produtores que chegaram para você com propostas para que você deixasse algo mais palatável? Assim, como você lida com isso ao longo da sua carreira? Então, não, comigo acontece um pouco assim, o contrário, porque
não sei, para a maneira que a minha trajetória foi se dando, eu fui fazendo trabalhos em espaços que estavam interessados e acolhiam as coisas que eu estava propondo. Vide agora o Canal Brasil, que é um parceiro maravilhoso, que entende a proposta e fica feliz da gente estar fazendo isso junto. Não, mas já tive a experiência, claro, de N projetos que eu apresentei e que não foram à frente, muitas vezes porque, erroneamente, se supunha que eles eram sofisticados demais para um público, ou vanguarda, ou experimental, ou contemporâneo, ou... não sei, mas qualquer palavra que justifique uma visão... já ficando no cara radicalizando, obtusa, foi retiro obtusa, mas que justifique uma visão que não compreende o que uma obra de arte pode, que foi o que a gente falou antes. Uma obra de arte, ela é polissêmica, a graça é essa, ela permitir muitas interpretações, mesmo que, claro, tenha uma história que esteja sendo contada, que haja uma aderência ao que está. Eu não estou fazendo aqui uma defesa, não acho que o meu trabalho, por exemplo, seja hermético. Eu nunca fiz coisas que estão nesse lugar de não estou nem aí para o público, estou expelindo. Eu não acho que é o contrário. É muito interessante essa negociação entre propor uma coisa que a pessoa não espera, ao mesmo tempo ofertar algo que a pessoa se sinta confortável, mas já vou longe aqui nessa lida. Acho que te respondi, né? Respondeu. Guga, quer fazer mais uma pergunta antes do nosso final? Eu queria saber, pegando nesse gancho que a gente está falando de tirar o espectador da zona de conforto, né? O que você tem visto ultimamente? Que você falou do estúdio, mas tem alguma outra coisa de transgressor na arte hoje em dia que você compartilharia com os nossos ouvintes? Puxa, bom, o tempo todo, cara, tem milhões de artistas maravilhosos fazendo coisas incríveis o tempo todo. Esse livro aqui, que é exatamente nesse momento, eu estou aqui, A Mais Recôndita Memória dos Homens. Eu sou um público de arte, antes de qualquer coisa. Então, eu estou sempre vendo coisas. De bate-pronto, você me fala assim, eu consigo pensar o que eu assisti ontem, sabe? Por exemplo, ontem eu vi aquele filme Baby Girl, eu não tinha assistido, com a Nicole Kidman. A Nicole Kidman, né? Eu achei maravilhoso, eu adorei o filme, a temática, a atuação dela. A trilha sonora é boa, né? A trilha é fantástica. A trilha é fantástica. Aquele ator também é maravilhoso. Depois eu fui pesquisar. Ele fez aquele, aliás, daquele diretor que é brilhante do Triângulo da Tristeza, o sueco. Ele era o modelo, né, do filme. Exatamente, ele era o modelo do. Esse cara é brilhante. Esse diretor é incrível. O que te surpreende na arte, Michel? O que é aquela coisa que te arrebata, assim? A arte. O trabalho que oferece o pródigo, que oferece muitas coisas, e são muitos. O tempo todo, tem muitos artistas fazendo muitas coisas incríveis. O que eu te falei, realmente, se você para e vê em cada linguagem, tem milhões de espetáculos e cartazes incríveis, tem filme. Olha a quantidade de filmes, gente, sendo produzido. É uma quantidade de filmes incrível. Artes plásticas, como eles estão avançando a linguagem. Enfim, para botar uma lenha na fogueira do descontentamento, vou dizer assim, eu vivo uma certa contradição ao refletir sobre a inteligência artificial. Porque, assim, como artista e público da arte, eu acho que eu tenho uma grande expectativa que coisas muito interessantes vão surgir daí. Eu sei que, de outro lado, existem questões muito graves que vão desde o direito autoral até realmente como é que vai ser essa coisa do mercado. E, enfim, essa do direito autoral é muito braba, porque são as 5 grandes americanas roubando tudo de todo mundo, não pagando nada para ninguém e ganhando dinheiro em cima. É um negócio trágico. Mas, assim, momentaneamente me abstendo dessa questão que é central, eu tenho acompanhado também com interesse o que é que vai acontecer em termos de linguagem em relação a isso. Então, é um pouco triste, desculpa, eu falei isso querendo ser muito franco sobre coisas que eu tenho pensado, mas um pensamento que ele está no estágio, assim, digamos assim, em construção.
Eu não sei, eu fico um pouco envergonhado de falar isso, porque é uma coisa horrorosa. Eu mesmo pouco frequento hoje rede social, acho um negócio assim que não é exatamente onde eu acho que está o negócio, entendeu? Eu estou mais interessado em ler livros e ver filmes e séries e tudo mais. Mas é algo que está em movimento. E aí, como é que é? Chegará um dia... Tinha essa frase do José de Alencar: chegará o dia que do gabinete do escritor uma frase será lançada no universo. Vai chegar um dia que eu vou sentar aqui, vou botar um prompt, vou fazer um longa-metragem com o meu poema. Isso é uma coisa que... Provavelmente. que é uma coisa que me faz pensar, uau, então... né, é muito revolucionário, descolando a história da arte da realidade, o que não faz tanto sentido, mas... enquanto linguagem artística, é algo interessante. Mas eu continuo não gostando dessa minha resposta, vocês me perdoem, eu espero que a resposta anterior tenha Achei que sido... foi muito boa. Michel, que isso? Você falou toda hora, não, será que eu te respondi? Você respondeu maravilhosamente bem o programa inteiro. O papo tá bom demais, e qual será o diagnóstico que vai sair disso tudo? Te garanto que vale a pena esperar para ouvir o Guga. Mas antes, a gente queria contar que você que está ouvindo pode levar um livro, um disco, um filme para sua empresa. Exatamente. A gente tem um formato offline, no mundo real, com rodas de conversas e dinâmicas de integração em empresas a partir do livro, disco e filme que marcaram a vida das pessoas. É um jeito diferente e leve de conhecer mais sobre quem trabalha com você. Afinal, a gente sabe melhor do que ninguém que dá para contar muito da história de uma pessoa a partir das suas obras favoritas. Então, se você quer levar um LDF para sua empresa, entre em contato com a gente pelo Instagram, @umlivrodiscofilme, ou pelo e-mail, umlivrodiscofilme@gmail.com. Vai ser um prazer falar com vocês. E agora sim, vamos ouvir aquele momento tão emblemático do nosso podcast, o diagnóstico final. Gente, diagnóstico... E o Guga mudou de novo o cenário. Olha, mudei de cenário, sentado no outro numa poltrona, uma espaçonave, indo para o espaço para tentar chegar lá em Shell. Vamos lá. Bom, vou começar dizendo, assim, uma coisa que acho que todo mundo sabe, que você é um experimentador nato, né, Michel? Acho que isso tá em você, né? Você está sempre testando os limites da arte, você está provocando o público, né? Está sempre procurando novo frescor. Enfim, isso que a gente conversou muito aqui, né? O inventor, eu diria que ao invés de cálculos matemáticos, usa a ciência humana como matéria-prima para suas criações. Gostou dessa? Essa foi bonita, hein? Pô, gostei muito, estou assim, Mas, surpreso com as cartas do seu baralho. Mas pegando isso como premissa, eu sempre correlaciono o convidado assim, com um personagem do cinema. E logo me veio à cabeça um outro, entre aspas, maluco do bem aí, digamos, que também ultrapassou os limites nos 3 filmes que ele esteve lá. E até hoje é considerado um 100 personagens de todos os tempos. Está na 20ª posição do ranking aí. Ele é um cientista de profissão, mas ele, enfim, se considerava também um estudante de todas as ciências, que passava grande parte do tempo inventando, transformando, reinventando, enfim. E até que ele inventou nada mais, nada menos do que a DeLorean, né? Então, você poderia ser muito bem, facilmente, o Doc Brown de Volta para o Futuro, né? O nosso Emmett Brown das artes brasileiras. Mas aí, eu me lembrei de outro inventor maluco, um outro doutor, também, que tem o dom de inspirar a imaginação das pessoas. Esse personagem é dono de uma companhia de teatro, itinerante, né, que oferece ao público a chance realmente de transcender a realidade e entrar em um universo sem limites, que pode ser alcançado através de um espelho mágico. Eu acho que você é essa pessoa, assim, que na sua trajetória carrega esse espelho mágico nas mãos, lindamente, está sempre com ele em mãos, né, proporcionando para a gente, assim, experiências transcendentais, assim, né? Então, na minha análise, você tem essa inventividade maluca aí do Doc Brown, né, que é capaz de romper o tempo e espaço, mas combinada com essa experiência transcendental que o Dr. Parnassus, do mundo imaginário do Dr. Parnassus, filmaço do Terry Gilliam, tem. Eu adoro o Terry Gilliam. Então tá aí, você é tudo isso, mas um pouco, né, Michel? Definitivamente é o nosso Doc Brown Parnassus das artes brasileiras.
Que isso, cara, eu não tenho nem roupa para ouvir um texto desse. Eu fiquei dividido entre te perguntar, vê herança, vê casamento, ou então e um lado que ficou um pouco assim, também lembrei do Faustão, que tinha uma coisa do arquivo confidencial, eu fui super emocionado, eu falei, meu Deus. Fiz muito disso, fiz muito arquivo confidencial na vida quando eu trabalhei no Faustão. Então está aqui um pouco do DNA dessa emoção. Eu estava doutor Parnassus. Nossa, eu adorei o diagnóstico, hein, Michel? Muito, muito legal. Eu adorei também, Parnassus, muito obrigado. É muito bom. Sempre dependi da bondade dos amigos. É isso. Pô, a nossa bondade e a nossa admiração você pode sempre contar, Michel. Que a gente está aí acompanhando você e quer ver outros projetos e receber você mais vezes aqui para conversar. Puxa, gente, a recíproca é pororoca, se encontra com a onda de vocês, muito feliz com o convite, com a recepção. Foi ótimo o papo e é isso, só agradecer. Espero que a gente se veja de novo em breve e bem-vinda, Maria Helena. Se você tá meio zonzo aí, sem saber se isso foi uma entrevista, um espetáculo ou um exercício de mente, tá tudo certo, a gente também tá assim. Michel Melamed é assim, faz a gente rir, pensar, rever e sentir tudo ao mesmo tempo. E é por isso que ele é tão genial. Aproveita esse clima polipolar e segue um livro, um disco, um filme em todas as plataformas. A gente promete mais viagens como essa. E se você tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se já é de casa, valeu por voltar. Semana que vem tem mais, com outra convidada e suas escolhas. Até lá! Um livro, um disco, um filme é uma criação de Diego Olivares. A direção de conteúdo é minha e da Bárbara Demerov. O Guga Gessulo, a Jéssica Stuck e a Tamires Viana se revezam nos episódios, contribuindo com as entrevistas e brilhando nas análises finais. A Priscila Penha cuida do nosso marketing digital e da estratégia nas redes sociais. E a Lívia Colino é quem faz a identidade visual e as artes da nossa plataforma. Se você ouviu até aqui, deixa um comentário. A gente vai adorar saber o que você achou desse episódio. E você também ajuda muito um LDF se compartilhar nosso conteúdo com quem pode gostar e também avaliando com 5 estrelas nosso podcast no Spotify. Brigadão, um abraço e até o próximo episódio.